A TV Barreiro News está hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte para uma entrevista exclusiva com o vereador mais votado da história de BH. Vem comigo. Aos 31 anos, o vereador Pablo Almeida do PL assumiu sua primeira cadeira na Câmara Municipal de Belo Horizonte como o vereador mais votado da história, com 39.960 votos. Cristão conservador e ex-assessor do atual deputado federal Nicolas Ferreira, ele defende valores como Deus, pátria, família e liberdade, com projetos voltados para segurança, saúde, educação e transporte. Em entrevista, detalha suas propostas específicas para a região do Barreiro e toda Belo Horizonte. Pablo, nós temos visto os desafios enfrentados por toda a capital mineira referente às grandes enchentes, né, devido às fortes chuvas mesmo em toda Belo Horizonte e, em especial, a região do Barreiro, né? No Vale do Jatobá, por exemplo, que tem acontecido com tanta frequência essas enchentes e as destruições, né? O que que o senhor planeja, o que que o senhor propõe para a comunidade para solucionar esses problemas? A questão das chuvas tem sido, infelizmente, um problema crônico aqui em Belo Horizonte, né? A gente tem enfrentado aí, ao longo de muitos anos, por conta da ineficiência da administração pública, principalmente na questão das obras, né? Da realização dessas obras, da manutenção dessas obras e da continuidade dessas mesmas obras. A gente vê que o dinheiro público ele não está sendo investido aonde é necessidade da cidade. E a gente vai ver ao longo dessa entrevista aqui, eu falando muito sobre uma palavra que é o dimensionamento de todos os problemas de Belo Horizonte. Infelizmente, em BH, a gente não tem uma estruturação nesse sentido de pensar a nossa cidade, do que a gente pode melhorar. E na região do Barreiro não é diferente. A gente tem uma região com mais de 300 mil pessoas, mas onde as políticas públicas aplicadas pelo Executivo, infelizmente, não atingem grande parte dessas pessoas, principalmente as pessoas que estão mais carentes ali na região. A gente sabe que falta muito do compromisso da administração pública com o seu dinheiro, pagador de impostos, com o seu dinheiro, com o retorno daquilo que é gasto. Nós pagamos aí mais de 3 trilhões de reais em impostos. Nós trabalhamos durante 5 meses do nosso ano para pagar imposto e isso não é revertido. A gente não tem nenhum tipo de retorno quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de segurança e também quando a gente fala sobre chuva. Chuva é algo que existe desde que o mundo é mundo. Desde que Deus falou com Noé, ó, vai começar a chover aí agora e constrói uma arca. E a gente não vê um planejamento. Curiosamente, Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do Brasil, mas dentro da Avenida do Contorno. Posteriormente, o que foi feito? Foi feito de maneira largada as traças, de maneira de qualquer jeito, e a gente vê que hoje nós estamos pagando muito pelos erros do que já aconteceram lá atrás, mas não tem assim como eu disse, um dimensionamento daquilo que é necessário para melhorar esse tipo de coisa. Então, infelizmente, a administração pública, enquanto não tiver compromisso com a população, enquanto não tiver compromisso com o povo de BH, nós, povo, nós, população, vamos continuar sofrendo. O que eu vou fazer de maneira mais assertiva, de uma maneira sem rodeios aqui, é a fiscalização dessas obras que existem para contenção de enchentes, para contenção e para evitar que esse tipo de coisa continue acontecendo na nossa cidade. E justamente propor que a prefeitura tenha um corpo técnico e propor que a prefeitura, na verdade, com o corpo que ela já tem, ela possa buscar estudos técnicos para que esse tipo de coisa não aconteça aqui mais. O papel do vereador, gente, é representar você. O papel do vereador é fiscalizar. Eu proponho leis, eu vou propor boas leis aqui, barrar maus projetos de lei também, que a maioria vem da esquerda, mas o principal, junto desse contexto, é a fiscalização. Pablo, três tópicos muito importantes para toda a população hoje e a população quer saber: saúde, educação e segurança. O que que o senhor tem visto, né, já nesse início de atuação como vereador e o que que o senhor planeja atuar também dentro dessas áreas? Gente, eu estou rindo aqui, mas é de desespero. Saúde, educação e segurança são as principais áreas que o governo deveria tomar conta. Para mim, a gente não deveria pensar em mais nada enquanto essas três áreas não fossem solucionadas. Não deveria pensar em financiamento de eventos com dinheiro público, nada disso sem resolver esse primeiro. Então vamos lá, de saúde. Saúde a gente viu o caos que a saúde está aqui em Belo Horizonte, o Risoleta Neves, por exemplo, fechando as portas para receber pessoas porque simplesmente a estrutura não aguentava. A gente viu outras UPAs, unidades de saúde também, no caos que está. A UPA do Barreiro, inclusive, é uma UPA que carece muito de estrutura, carece muito de, mais uma vez, dimensionamento
de médicos, de quantos médicos que realmente são necessários para atender aquela população que está ali, e vários outros pontos que a gente pode ficar aqui a entrevista inteira mencionando. Segurança, Belo Horizonte entrou num ranking e hoje nós somos a 47ª cidade mais perigosa do mundo. Eu não gostaria de estar nesse ranking, mas parece que a atual administração da prefeitura não vê problema nenhum em não resolver esses casos que acontecem aqui na nossa cidade. E o outro, a questão da educação, que a gente vê que o repasse de muitas escolas municipais, creches municipais, né, que são conveniadas com a prefeitura, ainda não foram realizadas e isso provavelmente pode atrasar o início do ano letivo aqui na nossa cidade. Então, eu gostaria de dizer que a gente está muito bem, mas infelizmente a gente não está. Eu, como vereador, pessoal, só para que vocês possam entender, eu não tenho o poder de executar. Eu não sou o executivo, eu sou o poder legislativo. Eu atuo através de projetos de lei, de fiscalização e, como eu disse, de barrar maus projetos de lei aqui na nossa cidade. E a gente tem trabalhado em relação a isso. O meu gabinete já fez mais de 500 ofícios direcionados à prefeitura, somente de buraco de rua, de capina, de resolver problema aqui na nossa cidade, de fato. A gente está trabalhando em relação a isso. Já apresentei 5 projetos de lei e esses projetos de lei são projetos que vão beneficiar a cidade justamente nessas áreas que a gente está tão carente, de saúde, educação e segurança, que é o principal motivo que nós deveríamos fazer com que o executivo abrisse os olhos. E é isso que eu estou tentando fazer. Já solicitei inúmeros pedidos de informação sobre a atuação das UPAs, sobre a atuação das escolas, sobre a atuação da GCM, que é um órgão municipal de segurança aqui da nossa cidade. Então, a minha atuação nesse sentido, vocês podem ter certeza que eu vou representar vocês, não como uma pessoa de direita somente. Se você não é de direita e votou em mim, eu quero te representar também nesse sentido de atuação, de trabalho, de fiscalização. Eu vou te representar porque você é cidadão belo-horizontino, você paga seus impostos, você também merece ser respeitado e merece ter o direito de sair na rua sem ter o seu celular roubado, merece chegar numa UPA e ser atendido, e bem atendido, merece que seu filho tenha uma boa educação aqui na nossa cidade. Eu quero te garantir isso, mas nós temos que entender que isso são prerrogativas do Poder Executivo. O vereador, ele fiscaliza, o vereador, ele vai trabalhar, no meu caso, eu vou trabalhar sim para tentar resolver esses principais problemas aqui da nossa cidade e vocês podem acompanhar a nossa atuação através das redes sociais, principalmente de fiscalização, de endereçamento desses problemas para a prefeitura, mas contem comigo que a gente, de fato, está trabalhando e não está só falando. E eu quero saber de uma coisa, Pablo, que é muito importante. A gente sabe que sempre existiu, né, um certo embate entre a esquerda e a direita, e isso em todo o Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E não é diferente aqui também na Câmara. E nós já até temos algumas informações que tem alguém antagonizando com o Pablo Almeida. Como tem sido isso aqui dentro da Câmara? Como tem sido esse embate, Pablo? Olha, se alguém tem buscado antagonizar comigo, que seja no ambiente do trabalho, porque de fato eu tenho trabalhado e eu quero ver se essas pessoas que estão tentando antagonizar, assim como você disse, estão tendo o mínimo de resultado, assim como eu tenho tido. Estão tendo o mínimo de preocupação com a população de Belo Horizonte, assim como eu tenho tido. Estão tendo o mínimo de trabalho, assim como eu tenho tido. Nós estamos num período de recesso parlamentar, enquanto a gente está gravando essa entrevista, mas mesmo estando no recesso parlamentar, já saiu matéria aí falando que eu sou uma das principais oposições ao governo federal aqui em Belo Horizonte, justamente pela atuação que nós já temos tido efeito aqui em BH e justamente pelos nossos posicionamentos. Então, se alguém está querendo antagonizar, que busque correr atrás aí e que seja de fato para trabalhar em prol de Belo Horizonte. Mas da esquerda eu não tô vendo isso nem esperando isso, para ser sincero. E qual que é a sua perspectiva para os próximos anos, ao longo desse mandato? O que que o senhor tem pensado e planejado a respeito para a atuação em Belo Horizonte e, como eu sempre digo, em especial, a região do Barreiro? Minha atuação vai ser trabalhar pela população. Trabalhar pela população, é simplesmente isso. Eu não tenho outra terminologia mais adequada para falar com você, cidadão belo-horizontino, cidadão do Barreiro. Nós estaremos atuando e vocês poderão ter, pela primeira vez, talvez, um vereador que vai fiscalizar uma UPA. A UPA do Barreiro, a gente sabe dos problemas, eu tenho recebido inúmeras mensagens, por exemplo, tá, só para dar um exemplo aqui, mas eu sei que existem vários outros casos de centros de saúde, de postos, enfim, que também carecem desse tipo de fiscalização, não para ficar acuando o trabalhador, mas para que aquelas pessoas que não estão trabalhando e para que a estrutura do espaço, ela seja, mais uma vez, dimensionada. A gente está faltando, gente, aqui em Belo Horizonte,
tecnicidade no trabalho, a gente precisa de pessoas técnicas que estejam nos pontos certos. E sabe qual que é o problema daqui de Belo Horizonte? E entrando nesse, sem fugir do contexto da resposta aqui, um dos principais problemas que nós temos são as indicações políticas que o executivo fez para as secretarias. As indicações políticas, principalmente que não são técnicas, que atrapalham o serviço público. Indicações políticas justamente para pagar boleto de campanha dessa atual administração que está aí, e não são indicações técnicas. Quem sofre com isso? A população. Quem perde com isso? Somos nós, cidadãos belo-horizontinos, que nós perdemos com isso porque nós não temos um corpo técnico que está ali no executivo. Quem está ali na saúde não sabe cuidar de saúde. Quem está na ação social não tem a mínima condição de cuidar e continuar cuidando da ação social. Quem está em todas as secretarias, eu posso listar aqui todas, às vezes a pessoa que está ali como secretário pode até ser uma pessoa boa, mas a ideologia corrói todo tipo de boa ação que essa pessoa pode fazer, porque se ela não tem, ela pode ser uma pessoa técnica, uma pessoa boa, mas ela tem que pagar pedágio para a questão ideológica, onde já se viu isso, e na nossa cidade, infelizmente, durante muitos anos, nós estamos reféns de más administrações que não têm compromisso com o povo belo-horizontino, mas têm compromisso com a sua própria ideologia. E falando um pouco sobre o que já está sendo feito, né, inclusive projetos de lei. Conta pra gente um pouquinho sobre o que já foi feito. Eu vi até, já nós noticiamos também, várias outras notícias nós vemos em relação à sua atuação com os motoristas de aplicativo, né, os motociclistas, né, que estão hoje por toda Belo Horizonte. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. A gente atuou, né, diretamente aí nessa questão dos mototáxis, mas é o moto-Uber, né, não é o mototáxi, a terminologia correta, mas o moto-Uber, o moto que anda no aplicativo da 99, da Uber, enfim. A gente teve uma atuação porque simplesmente a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho queria impedir o trabalhador que está levando o pão para casa de maneira honesta de trabalhar. Simplesmente isso. E qual que foi a nossa atuação? Entender, primeiramente, qual que era o problema. A gente identificou que a Superintendência do Trabalho queria uma regulamentação do trabalho de moto por aplicativo, o motoqueiro que leva, o motociclista que leva o passageiro, né? E a gente correu atrás dessa regulamentação. Eu fiz um projeto de lei que regulamenta esse trabalho, ou seja, vai tirar da informalidade, né, milhares de trabalhadores, e o mais importante, vai garantir que esses trabalhadores consigam continuar levando seu sustento para casa de maneira honesta, de maneira justa. Não tinha nenhum bandido querendo vender droga, não tinha nenhum traficante querendo traficar, não tinha nada de errado. Tinham homens e mulheres trabalhadores que queriam trabalhar. E a gente atuou, né, diretamente junto a essas pessoas, né, junto a esses trabalhadores. Então, fiz essa interlocução com a Prefeitura de Belo Horizonte, que prontamente disse que não queria impedir o trabalho dessas pessoas aqui em BH, e fizemos também essa interlocução junto ao governo federal, tendo uma reunião forçada com o superintendente aqui em Belo Horizonte, porque por conta de toda a manifestação, ele foi obrigado a nos receber no prédio da superintendência do Ministério do Trabalho, que mais uma vez queria impedir que esses trabalhadores trabalhassem. Nós chegamos lá, ele não de uma maneira muito alegre nos recebeu, mas atendeu às demandas desses trabalhadores, e nós tivemos um papel fundamental nisso aí também, através do nosso exercício do nosso mandato. E isso foi divulgado amplamente nas mídias, não só aqui de Belo Horizonte, mas também de todo o Brasil, dizendo que era equiparado à derrota que o governo teve do PIX, né, naquele vídeo do Nicolas, no sentido municipal aqui em Belo Horizonte, que foi mais um passo atrás que esse governo teve que dar, porque de fato estava querendo destruir trabalho de trabalhador honesto. Mas a gente não vê esse mesmo ímpeto, né, de destruir trabalhadores informais, entre aspas, aí, que estão trabalhando nas bocas, que estão trabalhando, incentivando crianças a ir trabalhar no tráfico de drogas, né, levando essas pessoas, essas crianças aí, a fazerem coisas erradas. A gente não vê esse mesmo ímpeto do governo federal, mas quando é trabalhador honesto, só está querendo. Parece que é difícil, né? O trabalhador honesto aqui em BH e no Brasil inteiro enfrenta mais dificuldades do que oportunidades. A gente quer fazer o contrário. Através do meu mandato, eu quero que essas pessoas tenham mais oportunidade e também menos dificuldades para trabalhar. E voltando no quesito saúde, nós sabemos também que foi protocolado um projeto de lei referente às pessoas que possuem diabetes tipo 1. Conta pra gente um pouquinho, vereador, referente a tudo isso, como foi feito, qual que é a proposta?
Nós protocolamos um projeto aqui para dar a essas pessoas que têm essa condição do diabetes tipo 1, um monitoramento, monitorador de glicose, que eles vão poder ter esse sensor de monitoramento acoplados ali juntos com eles, porque, para quem não entende, tem diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é uma doença que ela não é adquirida, essa pessoa ela nasce com essa doença. Então ela tem essa deficiência onde ela não produz insulina, ou quando ela produz é de maneira insuficiente. E ele precisa todos os dias, essa pessoa precisa todos os dias estar ali aplicando a insulina, e quando não faz isso, eu já escutei vários casos, a pessoa chega, imagina você aí, que chegou na sua casa cansado e vai dormir, e não janta, por exemplo. Essa pessoa ela corre risco de morte se ela não se alimentar no momento adequado, na hora certa, no momento certo, se ela não tiver uma vida de exercícios constantes, ela tem probabilidade de perder a sua vida em decorrência disso. E a gente teve aí uma pataquada do governo federal que não reconheceu essas pessoas como, como uma doença, qual que é a terminologia mesmo? Da doença lá, do PCD, né, que não reconheceu isso, e a gente quis fazer frente ao governo federal em relação a isso, porque justamente são 600 mil pessoas em todo o Brasil que sofrem com esse tipo de doença e que não tem nenhum tipo de amparo legal do governo. Eles são completamente esquecidos. Se eles forem fazer um curso, por exemplo, da Polícia Militar, eles entram lá para fazer o curso da Polícia Militar, podem até passar, mas na hora que eles vão chegar no exame médico, eles não conseguem fazer, eles não entram como PCD, mas também não entram como uma pessoa assim como eu e como você. Então eles ficam num limbo, eles não são assistidos de maneira alguma pelo governo federal. E o que a gente tentou fazer aqui foi dar voz a essa população que mora aqui em Belo Horizonte. Hoje eles vão ter representatividade, vão ter uma pessoa que vai estar lutando por eles aqui, porque a gente sabe que todos nós merecemos o direito de viver e o direito à qualidade de vida. Infelizmente o governo federal não fez isso e aqui em Belo Horizonte a gente vai fazer frente a qualquer injustiça e a qualquer momento. E ao mesmo tempo falando um pouco sobre a sociedade. Nós sabemos que, infelizmente, Belo Horizonte é quase um morador de rua por esquina que nós temos. E essas pessoas, ao longo dos anos, têm sido deixadas, né, vamos dizer, deixadas como se diz ao léu. Qual que é a sua proposta para essas pessoas em relação a esse cuidado, a essa socialização? Olha, em relação a projetos de lei, eu já protocolei um projeto que destina um local da máquina pública para ser utilizado como endereço social para que esses moradores em situação de rua, aqueles que querem trabalhar, eles possam ter acesso a uma carteira de trabalho, é um local para receber encomendas, é um local para que eles possam retirar sua documentação e colocar que eles tenham um lugar ali para colocar no currículo, enfim, aqueles que querem trabalhar, nós temos que não gerar dificuldades, mas gerar oportunidades. Então, essas pessoas que querem trabalhar aqui em Belo Horizonte, elas terão essa oportunidade através do endereço social. E, para além disso, a gente tem pensado em políticas públicas alinhadas com igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, e movimentos espíritas também, para que essas pessoas elas possam ter ali um atendimento humanizado, um atendimento individualizado, e a gente possa fazer um cordão ao redor da nossa cidade de cuidado dessas pessoas. Essas pessoas elas precisam, o poder público ele precisa oferecer oportunidades para que essas pessoas saiam dessa situação que elas estão, mas nós também precisamos ter um acolhimento adequado, um cuidado psicológico, um cuidado espiritual. Aí que eu acho que as igrejas elas entram de uma maneira excelente o trabalho que elas fazem, e vários outros tipos de oportunidades que a gente pode abrir, que a gente já está sonhando, planejando e principalmente estamos conversando com todos os setores para ver a forma que a gente consegue fazer a diminuição dessas pessoas aqui em Belo Horizonte. Para você ter uma ideia, hoje não tem um cálculo correto do número de moradores em situação de rua aqui em Belo Horizonte. Isso é algo terrível, porque se você não sabe, mais uma vez, você não tem o dimensionamento do número dessas pessoas, como que você vai cuidar dessas pessoas? Como que você vai entender a raiz do problema? Como que você vai agir atuando para que essas pessoas saiam dessa situação? Simplesmente não tem como. Mais uma vez, a prefeitura falta com o zelo com a nossa cidade. Mais uma vez, um dos principais problemas que a gente tem enfrentado hoje não tem esse cuidado do poder público. E o nosso mandato, mais uma vez, a gente vai olhar para a causa social, a gente vai fazer isso, porque não diz respeito a ser de esquerda ou ser de direita, se diz respeito porque eu sou cristão.
Um dos meus principais lemas aqui dentro do nosso mandato é Tiago 1,27, que fala sobre cuidar dos órfãos e das viúvas, e não me corromper com as coisas que acontecem nesse mundo. Então, como que eu vou cuidar? E trazendo para a nossa realidade aqui, os órfãos e as viúvas são as pessoas que mais necessitam de cuidados, são aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E esses moradores em situação de rua, pode até não parecer, mas a questão psicológica deles é a principal eh, fonte daquilo que eles estão na rua. Muitas pessoas que são desacreditadas, muitas pessoas que estão ali que não se entendem mais como seres humanos até, sabe? Eles já olham para eles e eles, não quero entregar nada para a sociedade, mas agora eu quero é só receber. Vitimismo, muito vitimismo, e os movimentos de esquerda fazem com que essas pessoas em situação de rua se sintam vitimizadas e eles acabam não sendo protagonistas da sua própria história, mas eles, por conta de histórias que eles escutam de outras pessoas que dizem quem eles são, eles acabam perdendo a essência de quem de fato eles são. Então a gente quer trazer um programa amplo, um programa atual, um programa que vai de fato resolver o problema dessas pessoas aqui na nossa cidade. Pablo, deixa agora um recado para toda a população de Belo Horizonte, né, o telespectador, aquele que nos assiste, como ele pode acompanhar o seu trabalho, tudo isso, e o que você deixa de informação também para esse telespectador. Pessoal, vocês podem me acompanhar através do Instagram, @PabloAlmeidaBH. Vai ser um prazer ter você lá. Pode ter certeza que conteúdo não vai faltar, principalmente de fiscalização da máquina pública. E pode ter certeza que eu sou um braço aliado de você, morador aí do Barreiro ou de qualquer região de Belo Horizonte. Você que quer trabalhar sem ter nenhum tipo de impedimento, você que quer gerar emprego e renda aqui na nossa cidade. Eu sou completamente e serei uma coluna em defesa da vida, dos princípios e valores cristãos que permearam, que deram o nosso chão aqui para a nossa sociedade, e vocês podem ter certeza que a gente vai continuar. O plenário vai começar nessa próxima semana, mas a nossa atuação nas fiscalizações continua, e daqui a pouquinho, no plenário, vocês podem ter certeza que vocês vão ter representatividade através da nossa voz. Nosso mandato vai ser a sua voz aqui na Câmara de Vereadores em Belo Horizonte. Desejamos ao vereador Pablo Almeida um excelente mandato e que a região do Barreto da Belo Horizonte venha crescer ainda mais com o desenvolvimento e com o cuidado com a população. TV Barreiro News, notícia e entretenimento ao seu alcance.